Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vou esperar o pessoal ir chegando, todo mundo. Que joia! Não sei mais se eu sei fazer live. Primeira live depois do nascimento do Daniel. Então é um dia muito especial por aqui para nós. Gente, já vou falar de cara, assim, ó, de cara para vocês. Não vai ficar salva essa live. Então mandem, né? Vai usando esse aviãozinho aí, bota ele para funcionar. Vai mandando pro pessoal, bota no grupo lá da pediatra, no grupo do obstetra, no grupo do condomínio, das mães, do parquinho, de todo lugar que vocês acham que vai ser bom, manda, porque depois amanhã já não vai mais estar, tá? Então, bem-vindos, boa noite, obrigada pelo carinho. É... Ai, gente. Enfim, saudades de vocês também. Tô muito feliz de estar aqui. Hoje tem muita coisa para falar, muita mesmo, muito conteúdo de primeira. São páginas e páginas escritas para ajudar vocês. E tô contente, né, de ter essa oportunidade de estar de volta aqui conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Um assunto que, na verdade, o assunto que me achou, né? Então, muita gente entrou nova aqui no meu Instagram. Eu queria me apresentar mais uma vez para contar para vocês que meu nome é Bruna, eu tenho 5 filhos, né? Uma menina de 7, outra menina de 5, outra de 4, um menino de 1 e 9 meses e um de 47 dias, tá? Então tem essa turma toda aqui comigo e eu digo que o assunto do sono chegou, né, veio atrás de mim porque eu comecei o Instagram em 2017 para falar sobre rotina, assim, a vida, né, uma vida de uma mãe com 3 crianças, na época eu tinha só 3. E acabou que todo mundo começou a me falar que eu tinha que falar sobre o sono, que gostaria de saber mais sobre o sono das minhas crianças. Então é um assunto bem querido pra mim, é um assunto que tá na minha vida, né, há muitos anos. Que eu gostei de estudar já antes da gestação, na minha primeira gestação, na minha primeira filha, então há 7 anos atrás comecei a estudar sobre esse assunto e não parei mais, né? Porque sabe como é que é a vida de mãe? A gente estuda, aplica, aí daqui a pouco a criança já tá em outra fase, já tem outro problema, daí a gente estuda de novo, aplica, vai, volta, estuda mais um pouco. E aí eu continuei estudando sobre isso, depois com as turmas, né, do curso de sono. Então tivemos mais de 1.000 alunos até agora, então é muita gente para ajudar, para estudar, para incentivar, então tem que estar por dentro, né, desses temas todos, tá? Então, o objetivo dessa live, né, como vocês estiveram acompanhando aí, né, nas chamadas, nos stories, no feed que eu expliquei para vocês, é a gente entender, né, um pouco mais sobre sono infantil, sobre o sono dos nossos filhos, como melhorar isso, como resolver, quais são os vilões do sono, existe vilão do sono, tem alguma coisa errada com o sono, dormir não é alguma coisa intuitiva, natural, bota a criança, ela tem que dormir, ou dormir não é tem que embalar até dormir, como é que funciona isso de sono que, né, estou perdendo o sono, muitas mães dizem estou perdendo o sono por causa do sono dos meus filhos. Então, queria explicar mais para vocês, ajudar, dando dicas, dando soluções. Fica comigo aqui até o final dessa live. No final vai ter uma oferta especial, tá? Especial mesmo, tá? Então fiquem aqui comigo até o fim para aproveitar desse conteúdo que é vasto e ainda no final receber então essa oferta, tá bom? Eu queria, já que é a minha primeira live, né, depois de ter ganhado o Daniel, eu queria contar pra vocês aqui, abrir um pouco meu coração, coisas que não dá pra contar, né, nos stories, detalhes, enfim, eu queria compartilhar isso com vocês que estiveram aqui, separaram esse tempinho à noite pra estar e às vezes se perguntam, né, com muita curiosidade, como que é a vida, né, agora com um 5º filho, tem mais um bebê, como que é o sono do Daniel? Poxa, ela fala tanto em sono, será que o bebê dela dorme? Como é que dorme? Muita gente acha que eu não tenho dificuldade nenhuma na minha vida, né? Que todos os meus filhos nasceram como anjos, assim, e aí eles dormem, eu não preciso fazer absolutamente nada, né? Então, do alto da minha perfeição, eu tô aqui. E não é nada disso, tá? Fail, nada, zero, né?
É claro que existem algumas coisas que a gente vai aprendendo. Afinal, já é o meu 5º filho. Alguma coisa tem que ser mais fácil, né, gente? Sejam misericordiosos comigo. Alguma coisa tem que facilitar. Mas nem tudo são flores, nem tudo são mar de rosa, né? Então, o Daniel tá com 47 dias agora. E na maternidade eu já comecei a levar rasteira da vida, né? Porque a vida ensina, né, minha gente? Então, eu achei que eu já ia tirar de letra os dias na maternidade. Fui pra maternidade com meu colar, com 5 filhos pendurados. As enfermeiras perguntavam, é sério isso? É 5 filhos mesmo? Eu, sim, claro, muito, muito bem, obrigada, né? Ok, daqui a pouco chegou de noite e esse Daniel vomita que vomita que vomita. Gente, o desespero. Eu não sabia, nenhum dos meus filhos tinha vomitado até então, né? O Daniel foi o meu primeiro filho, então... É verdade que a gente aprende muita coisa em cada filho, mas é verdade também que cada filho é único, né? Eles são especiais, eles têm as suas particularidades. E o Daniel engoliu muito líquido amniótico, uma coisa bem simples, né? E vomitou. Antigamente eles aspiravam, hoje eles não aspiram mais. Ok, nada de anormal até então. E só o que era normal era o nosso desespero, assim, né? Não sabia muito bem como lidar, colocava ele de ladinho e tal. Então, quer dizer, primeiras noites com o Daniel, né? Não rolou, não dormimos. Ficamos ali acordada, aquela coisa, cochila, dorme sentado, dorme em pé. Daí não lembra mais o que tava fazendo, né? As mães vão me entender, né? A gente tá tanto tempo com a criança na madrugada, daqui a pouco a gente não lembra mais o que tava fazendo mesmo, onde é que eu tava. Eu tava sentada, eu tava aqui, né? Nem tá bem, enfim. Depois a gente voltou para casa, né? Foi muito lindo com as crianças, foi bem gostoso de estar com eles recebendo o Daniel. E graças a Deus todo mundo dorme bem, porque o Daniel não dormia, né? Então ele acordava várias vezes à noite e continuou com vômito. E o que eu não me irritava, o que eu me preocupava era porque eu colocava ele no bercinho, no Moisés do meu lado, e ele ficava fazendo náusea. Aí eu pensava, gente, meu Deus do céu, esse guri vai se afogar, o que vai acontecer? Então ficava bem alerta, assim, né? Então se eu não tava acudindo ele vomitando ou amamentando, eu tava preocupada porque ele ia vomitar e eu ia ter que amamentar. Enfim, né? Vida normal, de mãe de recém-nascido, tá, gente? Outra coisa que eu queria contar, sucedendo aí essa situação toda, chegou o momento de fazer a mudança da casa. Então, um ótimo momento, né, para mudar de casa, o bebê com 8 dias de vida, sério. Não foi por vaidade, tá, gente? Muita gente me mandou mensagem, ai, pra que mudar agora? Claro que eu não queria mudar, né? Mas a dona da casa vendeu a casa e foi o momento da gente mudar. Graças a Deus, tivemos muita ajuda, muita gente veio ajudar na mudança, nossos pais, meus sogros, enfim. E conseguimos fazer a mudança. E o Daniel, graças a Deus, já naquela altura já estava dormindo melhor, assim, né? Tanto durante o dia como dormindo melhor à noite também, tá? Então não foi tão pesado como eu imaginei que seria, graças a Deus. E aí tinha várias tias, amigas, Dinda, enfim, pra estar ali segurando ele quando precisasse. Mas ele foi um lorde, assim, super comportadinho. Depois, com 17 dias, o Daniel foi dormir no quarto do João. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que as crianças, eu gosto de colocar meus bebês recém-nascidos para o quartinho deles antes de completar um mês, por volta de um mês, tá? Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu não durmo, eu fico super preocupada. Então, o bebê dá uma suspirada, eu já tô... Ai, será que eu tenho que amamentar? Será que horas são? E assim, sono de mãe na madrugada é assim, ó. A gente fecha o olho, dorme 10 minutos. Daí a gente acha que dormiu umas 3 horas. Daí acorda assim, super assustada. Meu Deus, tem que amamentar. Cadê o bebê? Daí tu olha o horário e vê que passou 10 minutos. Tipo, a louca doida, né? Então, os bebês fazem barulhos. É natural que eles façam esses barulhos. Isso não é nada de anormal. Mas acaba que dá uma atrapalhada no sono. Então eu gosto de colocar pro quarto deles. Nunca tive problema com estar no quarto com outros irmãos, vamos falar isso ao longo da live, tá? Bebê recém-nascido, bebê pequeno no quarto dos irmãos. Me acompanha aqui.
E o Daniel foi para o quarto do João, né? Como a gente mudou de casa, precisou separar os irmãos de quarto. Então as meninas ficaram para um quarto, os meninos ficaram para outro. E o Daniel foi para o quarto do João, que estava ansioso, sério, para o irmão ir dormir no quarto dele. Ele ficou lisonjeado, assim, né? Ele falava neném, neném com o João e tal, e foi muito joia. Deu tudo certo aquela noite. Aqui em casa não é muito longe, então eu deixo as portas abertas, consigo ouvir bem quando ele chora, tenho a câmera de segurança, então assim, de uma forma bem segura, eu gosto de passar o bebê pro quarto dele, tá? Isso me ajuda e ajuda o bebê também, porque daí eu não tô interrompendo também, né? A gente também faz barulho à noite, né? A gente não sabe que tá dormindo, mas a gente também faz barulho, acaba se mexendo, vai ao banheiro e também perturba o sono do bebê, tá bom? Bom, depois, quando o Daniel estava com 1 mês, ficamos todos resfriados. Também quem me acompanha aqui no Instagram sabe, eu apareci aqui contando que eu tava com dor de garganta, o nariz congestionado. Não foi Covid, acho que não foi, pelo menos, né? Eu tava bem, assim, não tive febre, nada. E o Daniel também pegou resfriado. Todos tiveram, né? Cada um no seu tempo, mas nós 7 aqui em casa tivemos resfriados. E aí, minha gente, como é que é um bebezinho de 1 mês resfriado, né? O nariz congestionado, é difícil para mamar, eles ficam com dificuldade para respirar, é bem complicado. Então, o que eu fiz? Peguei o bercinho Moisés, trazia pro meu quarto à noite, ficava de olho nele, acordava mesmo 1000 vezes pra olhar ele, porque eu achava sempre que ele ia se engasgar, porque tava muito congestionado. Então, eu fui fazendo lavagem nasal e tudo mais, e ele foi melhorando, graças a Deus. Amamentei mais vezes à noite, ele foi melhorando, tá? E depois disso, ele voltou ao ritmo normal que ele já tinha começado, que era um despertar por madrugada. Ele não acorda mais do que uma vez na madrugada para mamar. Eu coloco ele última mamada por volta de 7h40, 8 horas no máximo, eu dou o último mamar. Boto ele no bercinho dele e ele só vai acordar lá pelas 3, 4 horas da manhã. Eu amamento, boto ele de volta, a rota e tal, boto ele de volta, amamento lá no quarto do João mesmo. E aí depois, só de manhãzinha cedo que ele acorda, por volta das 6, 6 e pouco, que as crianças também acordam, né? Ele acaba acordando com o barulho dos outros. E aí ele vai mamar de novo. Então, um despertar só na madrugada, tá? Então eu comecei a observar isso, não só esse despertar, mas o ritmo diurno dele também, né? Eu tenho um caderninho para anotar e vou anotando então, né, os horários que ele mama, os horários que ele mamou na madrugada, se eu dei alguma medicação, alguma coisa para ele, se eu fiz lavagem com soro, quantas fraldas eu troquei, mais ou menos, para eu ir cuidando assim, né, entendendo o ritmo dele e cuidando disso, tá? Já falei bastante sobre isso nos stories, não vou explicar tudo de novo aqui, mas a gente vai falando ao longo da live sobre essa questão de anotação de recém-nascido e tal, tá? Antes disso, de passar para o próximo tópico que eu tenho para falar com vocês sobre os problemas, eu queria dar um recado para as mães de recém-nascido. Eu contei a minha história, tá? Essa sou eu, Bruna, no meu 5º filho, na minha circunstância, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu já vivi. Então, assim, ó, a gente não deve, as mães, né, de recém-nascido, eu tô com muitas mães de recém-nascido aqui no meu Instagram agora, né, que mandam muitas perguntas no direct, assim, ó, não se cobrem tanto, não se preocupem tanto, não acha que você tem que botar um ritmo agora no seu filho, que o seu filho tem que dormir sem mamar agora, tá? Calma, calma, calma. Se você tá aqui me ouvindo, é mãe de recém-nascido, calma, tá? Tenta respirar fundo, esperar um pouco, observar mais o seu filho, observar o ritmo dele, não fica nervosa com essas coisas de associação de sono e tudo mais que a gente conversa por aqui, tá? São coisas que é importante saber, mas nem tudo você vai conseguir aplicar agora. O seu filho não tem um relógio biológico maduro ainda, então tem que ter uma paciência e um cuidado. Eu consigo fazer um pouco mais de coisa pela minha circunstância. Então, assim, não dá pra gente tentar também por exemplo, eu sou
mega sedentária, tá, gente? Não faço atividade física nenhuma, vou mudar isso agora, se Deus quiser. Mas não faço atividade física nenhuma. Eu não posso comparar o meu condicionamento físico com alguém que faz atividade 3 vezes, 4 na semana ou todo dia. Não dá, entendeu? Eu não consigo correr daqui ali na esquina, sabe? Então a gente tem que ter essa calma, tá? Então vocês vão me ouvir aqui com calma, tá? Combinado? Beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E que eu faço, né, fazendo essa avaliação de todas as perguntas que me chegam, os comentários que me chegam, direct e tal, é identificar 2 grandes problemas de sono que tem, né, que as mães me relatam. Um são problemas para dormir e outros são problemas durante o sono. Tá? Então, pensem aí, quem tá anotando, quem trouxe caneta e papel hoje, pega sua caneta e seu papel e começa a anotar, faz assim, dois grandes problemas, né? Um são problemas para dormir e os outros são problemas durante o sono. Eu vou falar aqui, depois qualquer coisa vocês anotam aí, vão identificando onde é que o filho de vocês se encaixa, tá? Então, problemas para dormir. Luta contra o sono, que as mães me relatam, né? Luta contra o sono, demora para se acalmar, fica irritado ou mal-humorado, próximo da hora de dormir, né? Tem ataques de choro, se joga no chão, faz aquela birra toda. Dificuldade de adormecer de forma autônoma. Não sabe como adormecer naturalmente, então sempre alguém induz o sono dessa criança e ela depois, quando acorda, não sabe como que adormeceu e quer recriar essa situação, tá? Parece que não tem ritmo, tem dia que dorme numa hora, tem dia que dorme na outra hora, ninguém entende, tá? Esses são alguns dos principais problemas que chegam para dormir. Problemas durante o sono. Desperta muitas vezes à noite, então, né, desperta aí várias vezes. Faz sonecas curtas. Desperta assim que é colocado no berço ou na cama, né? Chora à noite na madrugada. Vai para a cama dos pais. Não quer tirar sonecas. Só dorme se for no colo. Aqui também são vários problemas que as mães mandam e perguntam, muito recorrente. E, enfim, anota aí se é o seu caso para você ver como é que você vai resolver, tá? As consequências disso, né, de problemas, tanto problemas para dormir como problemas durante o sono, a gente já sabe, né? Quem tá aqui que tem problema sabe muito bem. A gente fica irritado, né? Vamos falar da criança primeiro, né? Então, irritação da criança, hiperatividade, não come bem, ou só quer comer ou mamar o tempo todo, né? Quer estar o tempo todo comendo e mamando. Pouca concentração, não tem atenção, o sono cada vez pior, então tem mais pesadelos, dorme cada vez menos, não dorme na soneca e não dorme à noite e vai ficando, parece uma bola de neve, né? Vai piorando. Aumento dos pesadelos e depois na nossa vida, né, também como pais, nós ficamos mais cansados, os pais estão cansados, pouco ou nenhum tempo livre, imprevisibilidade, então a agenda é uma bagunça, porque eu não sei que horas que esse bendito dessa criança vai dormir, que horas que vai acordar, como é que eu vou fazer, que dia que eu posso marcar o quê, porque, né, é imprevisível. Estresse. Hora de dormir como um momento ruim, aquele momento que ninguém quer, né? Parece assim, ó, que o pai e a mãe vão colocando cada vez mais tarde a criança para dormir porque sabe que é um momento tenso, é um momento que vai se incomodar. Então a maternidade fica pesada, né? A pessoa acha um saco ser mãe, que bosta, né? Porque um dia que eu fui ter a brilhante ideia de ter um filho, porque eu não durmo, eu não como, não faço nada, não consigo viver. Precisa ser assim? Vocês acham que a maternidade, ela foi mesmo assim pensada para ser assim, pesada, difícil, horrível, horrorosa? Não, né? Não. Tanto que a gente vê na vida de outras pessoas uma maternidade leve, uma maternidade feliz, as pessoas estão alegres, elas têm felicidade de estar com as crianças, têm disposição. Como que as pessoas têm disposição, minha gente? Dormindo, né? Muito provavelmente essa pessoa dorme. Então, todos esses problemas que eu falei para vocês, tá? Eles podem ser resumidos em 4 grandes vilões do sono, tá? Que é, né, o que a gente falou que ia ser dito aqui. A gente ia revelar esses vilões do sono. São eles:
Falta de ordem no lar, né? A famosa rotina que eu falo todos os dias praticamente. Alimentação ruim, né? Ou desregulada. Associação de sono e estímulos inadequados. Essas 4 grandes áreas, tá, do sono, elas é que vão afetar e vão fazer com que o barco da gente, assim, né, afunde, tá? Então, a gente tem que tentar manter esses 4 pilares para continuar, manter eles bem ajustados para que o sono saia da maneira correta, da melhor forma possível, que a criança durma, se desenvolva. O que a gente quer? A gente quer filhos saudáveis, filhos alegres, que se desenvolvam bem, que comam bem, que brinquem, que vão bem na escola, né? Que consigam estudar, aprender, enfim. Para isso acontecer, então a gente vai ter que atacar esses 4 pontos. Quem não anotou, anota, tá? Falta de ordem no lar, alimentação ruim, associação de sono ou estímulos inadequados, tá? Então, esses 4 pontos é que vão precisar ser ajustados. Eu tô vendo o pessoal contar aqui. Tá, alimentação ruim e estímulos inadequados. Quem perdeu aí? A Isabela Araújo, tá? Como melhorar isso? Então tá, beleza. A gente já sabe dos problemas, porque muita gente vive. A gente já sabe o que isso acarreta, quais são as consequências na vida da criança, na vida da família. A gente já sabe o nome dos vilões e agora como é que a gente pode resolver? Porque é isso que a gente quer, é para isso que vocês estão aqui, né? Vocês vieram até aqui buscando o quê? Uma saída, uma solução, vocês não querem continuar assim. E esse já é um primeiro passo, é quando a gente vê que tem algum problema e a gente busca resolver isso. Que bom que vocês estão aqui. Tô feliz com a presença de vocês, porque é assim que a gente vai resolver. E a maternidade, ela é isso. É quando a gente vê que muitas vezes sozinha a gente não dá conta mesmo, a gente não consegue, a gente precisa mais, né? Então eu espero conseguir ajudar vocês aqui. Anota aí papel e caneta para resolver o problema número 1, o vilão número 1, falta de ordem, tá? Então, para a gente acabar com a falta de ordem, a gente tem que ter ordem, né? A gente precisa ordenar a nossa vida, tá? Então isso é uma coisa muito importante, isso vai trazer estabilidade, previsibilidade para a vida da criança, seja um bebezinho, seja uma criança mais velha, tá? Então, como é que a gente traz essa ordem para o nosso lar, né? E eu não tô falando aqui sobre objetos, tô falando sobre a vida, né? Então, as primeiras coisas a gente vive num mundo que é ordenado pelo horário, né? Então a gente tem primeiro dia e noite, né? A gente tem o sol e a lua e a gente tem as horas do dia, tá? Isso serve para ordenar o nosso dia, para organizar. A gente não faz as coisas em qualquer horário, em qualquer momento, do jeito que acontece. Existe uma programação biológica, né? Que Deus fez pra gente. E existe o horário. Então é muito importante que a gente ajude, que a gente conduza, que a gente ensine para os nossos filhos o que é isso e como funciona um dia. Então o dia funciona com um horário para dormir e com um horário para acordar todos os dias da semana igual, tá? Então, essa é a primeira grande lição para a vida do ser humano, seja adulto, seja criança. Isso é muito importante. Ah, mas eu tenho um bebezinho. A partir dos 3 meses, você já pode colocar isso. Antes disso, é meio difícil, eles são muito pequenininhos ainda, não sei se vale a pena esse estresse, tá? Então, vamos falar aqui de 3 meses para frente. Ah, o meu filho tem 4 anos. Horário para dormir e acordar todos. Ah, tem 3. Horário para dormir. Ah, tem. Não importa, tá? Ah, eu sou adulto. Horário para dormir e acordar todos os dias. Isso vai fazer bem para vocês, tá? Para toda a família. Aqui na minha casa, por exemplo, horário para acordar é 6h30 da manhã, 7, né? Geralmente dá uma variadinha aí de uns 30 minutos. E à noite, o horário para dormir das crianças é 7h30 na cama, praticamente, e aí até que leia a Bíblia, a hora de beijo de boa noite, dá 8 horas, tá?
É, nós ainda não temos um horário bem fixo, mas no geral a gente dorme cedo, eu e meu marido. Eu gosto de dormir cedo porque eu sei que eu vou ter que acordar cedo no outro dia e tem que ter disposição, né? Então, na medida do possível, 10 e pouco, no máximo 11, a gente tá dormindo já, tá? Horário para tirar sonecas. Então, se você não sabe, eu tô te contando, uma criança até os 5 anos de idade precisa de um cochilo no dia, tá? Assim, preferencialmente início da tarde, tá bom? Isso vai fazer bem pra criança, tá? Ah, mas meu filho tem 4 anos e não tira mais. Faz uma hora silenciosa. Faz um tempinho depois do almoço que a criança fique mais calma, mais tranquila, que ela fique, quem sabe, lendo um livro, né? Fique mais calminha, tá? Num puff, enfim. Ai, gente, olha essa coisa aqui. Bom, enfim, vai. E aí, essa hora silenciosa vai servir para que a criança se acalme, vai dar aquela própria baixada existe um nível de energia que vai diminuindo logo após o almoço e a criança então vai usufruir desse tempo para que ela se acalme, se aquiete e depois continue o resto do dia. Se você tem filhos bem pequenos, que são bebês ainda, ou que têm 1, 2, 3 anos, insista com a soneca, tá? Então essas sonecas elas precisam acontecer no mesmo horário, no mesmo local, todos os dias no mesmo horário, no mesmo local. Pra que essa coisa militar? Pra que isso? Pra que serve? Que ridículo! Isso não serve. Serve para regular o relógio biológico dos nossos filhos. Se todos os dias você tem horário para dormir, acordar e tirar soneca, com um pouco de tempo, né, na medida que o tempo vai passando, a própria criança vai ficando mais sonolenta e mais propícia para dormir, para acordar e para fazer a soneca. E aí ela não vai lutar contra o sono. E aí ela não vai fazer choradeira. E aí ela não vai falar que não quer ir dormir. Ela vai, porque o corpo dela tá pedindo. Ela tá sonolenta, ela não resiste. Eu começo a ler aqui em casa, eu começo a ler a história, eu não termino um parágrafo. Muitas vezes eu não vou até a próxima página, que eles já estão dormindo. Por quê? Todos os dias eles dormem naquela hora. Tá? Então isso é muito importante. Regular o relógio biológico dos nossos filhos é uma coisa que só a gente pode fazer. Eles não sabem, eles são bebês, eles são crianças pequenas. É claro que pode parecer que eles não querem, ou eles falam que não querem, ou eles dão uma reclamada. Quem é o adulto? Quem é o pai? Quem é que manda? Somos nós. Então a gente tem que colocar isso para que eles sejam encaminhados, eles sejam bem conduzidos, tá bom? Segunda coisa com relação à ordem no lar é o ritual de sono e ritual de soneca. O que é isso, né? Ritual de sono, ritual de soneca. São aquelas ações que a gente faz para os nossos filhos para comunicar que chegou a hora de dormir. Criança pequena, bebê não tem relógio, eles não sabem que horas que é. Então a gente faz várias ações, né, uma sequência aí de coisas para que eles entendam que é hora de dormir. Então, aqui em casa, por exemplo, né, para os grandes, para os maiores, eu logo depois do almoço, por volta de 1h15 mais ou menos da tarde, eu subo com todo mundo, elas escovam os dentes, fazem xixi, vão pro quarto, a gente fecha um pouco a cortina, liga o ventilador e lê uma história. Eu agora tô lendo como dividir o quarto, eu tô lendo pro João, então eu faço a mesma coisa com o João. O João tem 1 ano e 9 meses, eu troco a fralda dele, escovo o dente, troco a fralda dele, ligo o ventilador, fecho a cortina e leio, tá? Cubro ele, eles gostam todos de cobrir, cubro ele com uma cobertinha, leio e saio do quarto, tá? A mesma coisa acontece quando eles ainda mamavam. Só que ao invés de escovar os dentes, eu amamentava. Então, né, quando a Alice, quando o João, todos eles, quando mamavam ainda, eu amamentava, ia pro quarto, amamentava, primeiro fechava a cortina, ligava o ventilador, sentava, amamentava, e amamentava lendo para os outros irmãos, tá? Que estavam ali no quarto. Então, isso é um tipo de ritual. Tem gente que gosta de dar banho, tem gente que gosta de fazer massagem, tem gente que gosta de
cantar uma canção de niná, enfim, tem vários tipos de ritual, tá? O que é importante nesse ritual? Que a criança adormeça naturalmente, sozinha, por ela mesma, tá? Então, se faz parte do meu ritual ficar ninando a criança, embalando, empurrando no carrinho, dando volta de carro na quadra, mamando até parar de mamar, que você vai botar a criança no berço assim com o peito, a criança com a boca assim ainda mamando, então esse ritual de sono tá ruim, né? Porque daí a criança depende de você para adormecer, mas esse é assunto mais pra frente, calma, segura, anota. Ritual para sono noturno e sonecas, tá? Segundo ponto é a questão da alimentação ou amamentação, né? Alimentação ruim ou desregulada, tá? Então, para quem faz amamentação exclusiva, né? Quem tá aqui que faz amamentação exclusiva ainda, né? Que o bebê tem no máximo 6 meses. Eu tenho um destaque bem legal falando sobre amamentação. E eu amamentei meus filhos, tá? Até pelo menos 15 a 18 meses. E sou uma defensora da amamentação, acho a amamentação uma bênção, assim, uma coisa linda que Deus fez, uma oportunidade incrível de vínculo, etc e tal, tudo aquilo que é maravilhoso, a gente já sabe. Mas eu acho que a amamentação tá numa fase meio... não é um movimento pendular, né, óbvio, e ela tá numa fase exagerada. Tá? Vou ser bem honesta aqui com vocês, eu acho um exagero, porque as mães estão muito influenciadas por esse discurso de que tudo é peito, tá? Tudo é pra acalmar, peito, pra se celebrar, peito, ficou triste, peito, tá chorando, peito, tá rindo, peito, tudo é peito, e não é assim, né? A gente tem que lembrar, a gente tem que trazer na nossa memória que a amamentação, ela é primeiramente para a nutrição. Então, não tá saindo água do meu seio, tá saindo leite. Mata a sede? Mata, claro. É ótimo, num dia de calor, a criança pode querer mamar mais? Pode, sem problema nenhum, pode dar. Agora, faça essa observação, avalia, né? Porque muitas vezes essa coisa de ficar o tempo inteiro amamentando faz com que a criança, né, queira estar mamando mesmo, mamando, né, muitas vezes, e isso acaba desregulando, porque ela não faz uma alimentação completa, ela acaba tendo esse hábito, né, de estar sempre mamando, buscando ali, quem sabe, uma segurança, enfim, tá? Então, eu acho muito importante a gente tomar esse cuidado, né? E se a amamentação é uma fonte nutricional, como eu tô falando, né, uma alimentação, então, por que não a gente anotar, a gente ver, avaliar se essa criança está mamando a uma quantidade boa, adequada, né, ao longo do dia, que quem dá mamadeira, dá fórmula, essa pessoa sabe que a pediatra vai instruir, né? Olha, querida, você dá tantos ml a cada tantas horas, faz um intervalo assim. Se você vê que o bebê ainda tá com fome, você dá tanto a mais, enfim. Vai existir uma instrução, não é assim. Sorriu, fórmula, chorou, fórmula, você não dá, porque é comida. Então, é muito importante a gente ter isso. Por que eu tô falando isso, gente? Porque criança que come bem vai dormir melhor. Criança que não come bem, que não tá bem alimentada, ela vai dar trabalho para dormir, ela vai estar com fome, ela não vai estar saciada, então ela vai despertar mais vezes, ou ela vai fazer um rolo para dormir, tá? Ou criança que tá super alimentada também, porque muitas vezes ela tá mamando a todo tempo, ela fica com a barriga cheia por muito tempo. E aquilo também deixa a gente incomodado. Ninguém vai numa churrascaria, come uma quantidade enorme, um boi inteiro e vai deitar. A gente fica com aquilo, né? Parece assim que dá né? Não fica legal. Então é a mesma coisa para criança, tá? Ah, mas meu filho tem mais de 6 meses. Então, a questão é da alimentação, tá? A gente precisa, um segundo hábito, né? O primeiro hábito que a gente forma nos nossos filhos é o sono, né? Depois que eles vêm para casa. E o segundo é a questão da alimentação mesmo. A gente tá formando ali um hábito alimentar. E o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles tenham bons hábitos alimentares, que eles comam de uma maneira equilibrada, saudável, né? Quem não gosta? Para isso, é muito importante que a gente tenha
horário e local para comer, tá? Para as refeições. Isso também vai trazer aquela estabilidade que a gente precisa para a criança ter vontade de comer, né? A alimentação tem a questão da qualidade alimentar, então a gente oferecer alimentos nutritivos, né? Todos os grupos alimentares, fazer um prato numa quantidade adequada, moderada, olhar as preferências dos nossos filhos, isso tudo tem que partir de nós, né? Não são eles que vão dizer, ai mãe, poxa, você pode fazer um brócolis com cenoura. Eu sei que tem criança que pede, mas porque a mãe ensinou. Foi a mãe que ensinou a criança a gostar e pedir brócolis, né? No geral, se a criança, elas nem conhecem todo tipo de feijão que existe, todo tipo de arroz que existe, né? O que ela pode comer? Então, cabe a nós oferecermos uma comida de qualidade, estarmos atentos à quantidade e à regularidade das refeições. Então, a gente tem que fazer um café da manhã, um almoço e uma janta, e ainda tem aqueles lanchinhos, aquelas coisinhas no intervalo. Então, uma unidade de fruta, sei lá, uma frutinha no meio da manhã, no meio da tarde, à noite uma ceia, enfim, isso aí é com a nutricionista, mas é só pra gente ter isso em mente, né? Às vezes o problema do nosso filho não é o sono, é a alimentação. Ele tá com fome ou superalimentado e isso prejudica o sono dele, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Terceira coisa que eu vou falar, que é aí uma das coisas principais, né, que todo mundo só vê esse problema, é a associação de sono. Bruna, pelo amor de Deus, essa criança acorda 1000 vezes, só quer peito, eu preciso amamentar, eu preciso dar chupeta, eu preciso ninar, o que que eu faço? Ele só dorme assim. E a mãe tá com as costas quebradas, tá cansada, já não aguenta mais, né? Então, primeira coisa é, não faça nada com relação à associação de sono se você não cuidou da rotina e se você não cuidou da alimentação do seu filho. Nem começa, tá? Dica de ouro para você não se incomodar. Não mexa com a associação de sono sem que a rotina e a alimentação estejam estabilizados. E com isso eu estou incluindo aqui tanto a questão dos horários, quanto a questão dos rituais de sono, a questão da amamentação, sim, da amamentação, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que é tudo peito, pensa bem primeiro, né? Faz uma avaliação. O que você pode mudar no seu dia? Como é que você pode orientar melhor essas mamadas para o seu filho para que você possa mexer com a associação? Sabe por quê? Muitas vezes, só de a gente mexer nessas duas coisas, na rotina e na alimentação, a associação de sono vai diminuindo. Às vezes até passa. Então, são coisas muito importantes. É como a construção de uma casa. A gente não vai começar a construir pela janela. A gente vai começar a construir pela fundação. Aí a gente vai fazer as paredes, vai fazer o contrapiso, sei lá, que eu não sou construtora de casa. Mas, enfim, vai fazer primeiro o chão, vai fazer a parede e depois você vai colocar a janela, você não vai botar a janela voando. Então, quem quer tirar, tipo, Bruna, meu bebê acorda muito à noite, eu amamento várias vezes e aí hoje eu decidi que eu não vou mais amamentar e eu não fui no quarto e ele ficou chorando 1 hora. Você esperava o quê? Que você esperava que ia acontecer? Né? Então, você tá 1 ano ensinando ele que várias vezes na madrugada que ele acordar é para ele mamar para voltar a dormir. Aí um belo dia dá um estralo ou dá uma raiva, sei lá, e aí você não aparece mais. Sem dar nenhuma estrutura pro bebê, sem dar uma rotina, sem orientar as mamadas diurnas, sem nada disso. Aí você quer que a criança aprenda. É uma covardia, daí realmente eu sou obrigada a concordar que não é legal, não é assim que vai ser resolvido, tá? Então assim, ó, talvez chegue um momento que você não vai mais aparecer para amamentar, beleza? Ótimo, não tem problema nenhum nisso, 0 problema. Só que você só pode fazer isso depois que você cuidar das outras coisas. Então, essa é a primeira forma de matar o vilão, aí, o terceiro vilão da associação de sono. E a outra forma é criar um novo ritual, né? Então, eu acabei de falar, a gente está cultivando um hábito por meses, né? Por 1 ano, às vezes 2 anos, a criança tendo aquele hábito de só dormir de uma certa forma, né? X, Y, Z. E aí, então,
pra gente tirar essa forma de dormir, a gente tem que oferecer uma nova, colocar uma nova forma no lugar, ensinar um novo hábito, né? É a mesma coisa eu que sou sedentária há 1000 anos. E aí, de repente, eu vou querer ser atleta. Não vai rolar. Tem que ir com calma. Primeiro que eu só como carboidrato. Eu preciso começar a me alimentar um pouquinho melhor para poder ir fazer o exercício, começar fazendo devagar e aos poucos eu vou indo, até que um dia, se Deus quiser, eu vou estar fazendo 30 minutos, 40 de exercício por dia naturalmente. Vai fazer parte da minha vida, tá, gente? Me cobrem aí depois, me ajudem nessa empreitada. Tô há anos falando que eu vou fazer exercício. Tá? Então, assim, ó, a ideia é essa, é a gente ir com calma, ir estruturando, criando um novo hábito de ritual de sono. Então, se eu antes, sei lá, amamentava para dormir, que tal se agora eu só segurar no colo? Seguro no colo. Todo dia eu faço a mesma coisa. Vou lá, fecho a cortina, ligo o ventilador. O ventilador eu ligo porque é ruído branco, tá, gente? Pra mim, eu não tenho maquininha de ruído branco, não boto no celular, nada. Eu ligo o ventilador. Quando eu morava no Rio, eu tinha um ar-condicionado de janela. Aqueles bem barulhentos, assim, velhos. Era ótimo. Então, eu ligava aquilo. Então, enfim, tá? O ruído branco serve, para quem não sabe, é uma frequência única. Então, a criança, quando acorda, ela ouve aquele barulho e se acalma. Também, aqui, como eu moro num lugar que tem bastante barulho externo, cobre, digamos assim, né? Cobre os outros barulhos. Então, você vai fazer um novo ritual, né? Vai fechar a cortina, vai ligar o ruído branco, vai pegar o bebê e ao invés de ficar amamentando, segura ele. Ah, mas ele chora. Chora, claro! Você esperava que ele fosse fazer o quê, né? Assim, claro, tem um ou outro bebê a cada 1000 que não vai ligar, que vai ficar ok. Ai, que bom, a mamãe tá me dando colo, já tá bom. Mas a maioria vai protestar, né? Então, se você segura, você acalma, você passa a mão no rostinho, você faz um carinho, tá? Nada disso vai traumatizar, né? As crianças precisam ser ensinadas e muitas vezes isso vai envolver ali um pouco de resistência no primeiro momento. E depois, quando a criança aprender, pronto, né? Dali pra vida. Então, se vai se atrapalhar aí, se incomodar, digamos, precisar estar mais presente, mais tendo esse esforço aí em alguns dias, mas depois só vai, né? E por último, para matar o quarto vilão, né, que é os estímulos inadequados, o que a gente vai fazer, né? Eu dividi em duas áreas, né, duas coisas. Os estímulos passivos, se é que a gente pode falar isso, tá? Com a licença poética aqui do Instagram. E o hiperestimulado. O que significa isso? Uma criança que não é bem estimulada ou ela é muito passiva é uma criança que só vive no colo, um bebezinho, né? Então, que passa a maior parte do tempo parado, no colo, sentado, sem brincar, sem explorar, sem correr por aí. Não ajuda nas tarefas de casa, não faz nada, nem porque é responsabilidade, digamos assim, né, dele, nem por exploração, né? Muitas vezes um bebezinho, uma criança pequena, quer dar o grampo de roupa para a mãe enquanto a mãe está estendendo roupa, ou quer guardar os brinquedos, botar roupa no cesto de roupa suja, enfim. Tudo isso é uma forma de bom estímulo. E o passivo é tipo assim, a criança não faz absolutamente nada, em casa a mãe não envolve em nada, ela só fica sentada, não estuda, faz o mínimo, não tem leitura em voz alta, não tem joguinho de quebra-cabeça, não tem livrinho de colorir, massinha, nada, tá? Zero. A criança fica ali meio jogada. Muita tela. Né? A criança não é nada estimulada quando ela fica sentada, parada, olhando para uma tela. Lembram do filme do Wall-E, né? Que o pessoal começa a ficar naquelas poltronas, assim, ali, olhando para aquela tela, não serve para nada, depois de um tempo eles já nem andam mais porque tá só sentada ali. É tipo isso, tá? Esse é o passivo. E tem também o hiperestimulado, né? Que é aquela criança que os pais estão sempre fazendo brincadeira muito agitada, tem muito barulho, tem muita música, muito barulho em casa, enfim, muita conversa, gritaria, agenda cheia. Muitos pais acham que é ótimo, porque o filho faz alemão, piano, judô, natação, balé e não sei o que lá, 1000 coisas. E enchem a agenda da criança, parece um mini adulto. A criança tem uma agenda assim lotada de 8 da manhã às 6:30 da tarde. Isso não é o ideal para uma criança, né? A agenda cheia, ela é
forma de superestimular a criança. A criança precisa, ela tem um ritmo próprio e ela precisa de um espaço, ela precisa de um descanso, ela precisa de um cochilo, né? Então isso é muito importante para a vida da criança. Então ficar também inventando mil e uma coisa para a criança também atrapalha o sono dela, porque ela vai estar muito acelerada. E muita tela. Ah, mas tu acabou de falar que tela é passivo. Passivo para o corpo, hiperativo para a mente. Então a criança está vendo ali na tela vários frames por segundo, um monte de imagem passando, tudo colorido, música, o personagem faz uma coisa, faz outra. Eu gostava de assistir quando era criança os Looney Tunes. E as minhas filhas não conhecem, mas eu fico pensando assim, as coisas que eles faziam, imagina, Piu Piu e Frajola, o Coiote, são muito agitado, entende? É muita coisa, Pica-Pau, enfim, coisas assim que vão acontecendo, uma cena atrás da outra, uma coisa atrás da outra, a criança fica com aquela mente acelerada. Aí depois quando ela olha uma formiga no chão, ela acha aquilo o quê? Um saco, né? Uma bosta. O que essa formiga faz? Faz nada. Ela, sei lá, atira, ela faz alguma coisa. Não faz bosta nenhuma, né? Ela só caminha levando uma folhinha. Aí a criança não acha graça nenhuma. Por quê? Porque ela está super estimulada, tá? Desculpa aí falei um monte de vezes bosta, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Bom, então essas eram as dicas, eu espero que vocês tenham anotado, porque eu dei muitas dicas boas, muitas coisas aqui que a gente falou foram no ponto, tá? No ponto exato que vocês precisavam saber, já dá pra começar a aplicar hoje. Não, hoje não dá mais, né? Amanhã, dá pra começar a aplicar amanhã já, tá? Com as crianças de vocês. Eu prometi que eu ia ler 2 comentários daquele post em que eu falava sobre os problemas, né, que a gente tinha, enfim, no sono. E eu falei que eu ia ler aqui na live, ao vivo, ia responder as pessoas que me enviaram 2 perguntas. 2 pessoas eu ia escolher, tá? E eu escolhi, o meu critério para escolher foram as 2 coisas que mais tem dúvidas, né? As 2 perguntas que mais tem. Uma foi sobre a amamentação, né? Uma foi sobre o quarto, dividir o quarto com os irmãos, que essa também é bem comum. E a outra foi sobre a questão de amamentar várias vezes à noite. Então, vou ler aqui, vamos ver. Se você está na live, dê um aceno para todos nós. Elionai Tavares, tá? @Elionai Tavares. Tá aí? Avisem, tá? Se alguém é amigo dela, avisa aí, tá? Ela perguntou o seguinte: quero saber como fazer para ensinar o bebê a dormir sozinho quando se tem apenas um quarto para dividir com o irmão mais velho. Então, gente, é o seguinte, eu sempre tive um quarto só para as crianças. Mesmo quando eu tinha 3, eu queria botar todo mundo num só. Eu acho bom, enfim, é um gosto pessoal, eu acho bom, acho legal, acho produtivo, acho positivo para as crianças, tá? Então, assim, primeiro, ensinar a dormir nem sempre envolve choro. Então, muitas vezes a pessoa acha assim, ó, tem na cabeça dela assim, ó, ensinar a dormir quer dizer que vai chorar. Se vai chorar, vai acordar o irmão, certo? Errado. Nem sempre ensinar a dormir vai envolver choro. Muitas vezes é só fazer, como eu falei, a questão da rotina, uma rotina bem orientada, bem estruturada, a alimentação, o estímulo. Muitas vezes só com esses passos você não vai ter choro nenhum, tá? Então, primeiro passo é esse, não se preocupem antecipadamente que vai chorar e vai acordar o irmão, tá? Unir para conquistar, meu lema, todo mundo que tá aqui há mais tempo sabe, eu falo sempre isso, tem que unir os irmãos. Como é que a gente faz isso? Unindo a rotina. Horário para acordar? Para todos. Horário para dormir? Para todos. Horário de soneca? Para todos. Ah, mas eu tenho um bebê de 7 meses e um filho de 2 anos. 2 anos não tira soneca de manhã. Beleza, vai botar o bebê para dormir de manhã e vai fazer outra coisa com o de 2. Mas na soneca da tarde, unir, né? Já que o de 2 vai ter que dormir à tarde, bota no mesmo horário com o de 7, bota os 2 juntos, une essa rotina, dá o almoço no mesmo horário, tá? Une, tá? Então, assim, faz com que os 2 sejam amigos, sejam unidos, que um queira a presença do outro no quarto, tá? Isso também é muito importante. Explica várias vezes para o mais velho, tá? Isso também é uma dica muito importante. Fala, comunica, fala para o seu filho,
agora o seu irmãozinho vai vir dormir nesse quarto e vai ser muito legal, ele é, né, muito querido, muito amado por nós, ele vai estar dormindo aqui do seu lado, ele vai chorar porque ele é nenenzinho e ele vai precisar que a mamãe dê leitinho pra ele, tá? Então, quando ele chorar, a mamãe tá cuidando, você não se preocupa, a mamãe tá cuidando. Eu vou vir, vou pegar ele, vou amamentar e vou botar ele aqui de volta para dormir com você, porque ele quer dormir com você. Ele adora estar no seu quarto. E assim você vai conversando, vai mostrando para a criança mais velha que ela é parte desse momento, né, de cuidado com o bebezinho mais novo. Quando, se acontecer de o pequeno acordar o grande, é muito importante que o grande saiba adormecer sozinho. Aí tá um ponto importante para você que tá me assistindo, que tá grávida. Você que tem um bebezinho ainda de 2, 3 meses e quer ter outros filhos no futuro, ensina bem o primeiro. Ensina, é uma dica que eu te dou, dica de mãe de 5 filhos. Ensina bem o primeiro e os outros vão vindo. Então, se o mais velho sabe dormir sozinho, isso também já é meio caminho andado. Por quê? O pequeno acordou e o mais velho acordou também. Você vai, pega o pequeno para amamentar e fala pro mais velho, filho, pode dormir, tá? Mamãe tá aqui, eu vou amamentar, você pode voltar a dormir. Gente, eu recebi vários relatos, até mesmo nesse post, de uma mãe contando que o filho volta a dormir. Não é mágica, tá, gente? Não é mágica, não é filho que é diferente, não é sorte, não, tá? É educação. É uma mãe que se dedicou, ensinou, cuidou de todos esses pontos que eu falei pra vocês e tem um filho que adormece sozinho, tá? Então isso facilita na hora de unir os irmãos no quarto. Então, essas seriam as dicas aí para ajudar nessa questão de um filho que dorme sozinho, tá? No filho que vai pro quarto. E a segunda pergunta, não, eu prometi, eu vou responder rapidinho. A pergunta da @Juliana_Macedo_Ramos, tá? Juliana, tá aqui? Quero que você ouça, né? Aí, espero que a Juliana esteja aí. Se ela não tiver, se tiver alguma amiga dela, avisa. Bebê de 1 ano e 3 meses só dorme no peito. Desperta pelo menos 5 vezes durante a noite. Se não dá o peito, chora por horas. Então, essa é de longe a maior queixa que eu recebo. E não é um problema de sono, absolutamente. É um problema de... Quem estava na aula aqui e sabe responder essa pergunta, é um problema de alimentação, de amamentação. É uma questão de amamentação desregulada, certo? Então, de noite é horário de dormir? A gente come quando... De noite é horário de dormir. De noite é horário de comer? A gente come à noite? Não, né? A gente não fica acordando de 1 em 1 hora para ir lá para a geladeira pegar uma comida. A gente dorme à noite, né? Ela tá reservada para isso. Então, a gente precisa regular isso para os nossos filhos. Não é uma questão de maldade, é uma questão de bondade. Eu vou ensinar para o meu filho que a hora de dormir é de dia e a hora de noite é para dormir, tá? É para isso que serve. Então, eu recomendo primeiro organizar a rotina do dia, organizar as mamadas do dia, para depois você fazer o desmame noturno, tá? Nessa idade, assim, 1 ano e 3 meses, eu faria. Foi o que eu fiz com os meus, né? Os meus, o desmame noturno eu fiz antes até, que eu achei que era o melhor para a vida deles, mas com 1 ano e 3 meses você já pode pensar nisso, tá bom? Sem o desmame noturno vai ficar meio difícil porque a criança vai acabar acordando. Você pode ir lá, né, oferecer a sua companhia, um carinho e tal, mas não amamentar, tá? Beleza, gente, eram essas questões que eu tinha pra falar pra vocês, pra contar pra vocês de dicas e etc, pra vocês aplicarem. Mas eu queria dizer que eu tenho uma excelente notícia para vocês que ficaram aqui me ouvindo e querem saber muito mais do que eu falei, porque não dá muito, né, pra gente contar, né, tantas coisas assim, numa live, assim como não dá na caixinha e eu venho pra live para poder explicar mais, eu preparei uma coisa muito especial para vocês, para expandir ainda mais esse assunto que é vastíssimo, né? A gente poderia ficar um tempão conversando sobre isso, eu adoro, e foi isso que eu fiz, tá? Eu fiz um curso de sono chamado Durma Bem, Meu Amor, com mais de 10 horas de aula para poder falar sobre esses temas, para poder a gente conversar, expandir, explicar.
porque eu vejo as mães, eu vi as mães no parquinho, é muito triste quando a gente vê que alguma coisa boa, alguma coisa bela, como é a maternidade, né, às vezes é manchada, entristecida pela questão do sono, né, por a mãe não dormir, coitada, é uma tristeza, é uma lástima. E eu sei como é que é, porque como mãe, eu também já tive as minhas muitas noites insone, muitas noites em claro, de levantar com criança doente, com um bebezinho recém-nascido, né? Então, a gente acorda no outro dia, eu tava até conversando com o Pedro, outro dia a gente acorda no outro dia, parece que tá de ressaca, assim, dói tudo, dói o corpo, dá falta de ar, a gente fica desatento, fica mal-humorado, desregula até a nossa alimentação, então a gente parece que fica com mais fome, ou não quer comer, enfim, tudo isso sendo afetado pela nossa falta de noite de sono bem dormida, né? Então, gente, eu pensei em como é que eu ia oferecer isso, né? As pessoas falavam, eu tinha, né, pessoas que me procuravam, pediam, por favor, me ajuda, me dá uma consultoria, vem aqui na minha casa, eu queria que você ficasse aqui, me conta, me fala como é que você faz as coisas. Só que, de tudo que eu estudei, de tudo que eu pensei, que eu vivi na minha casa com as crianças, né? Que quando eu preparei esse curso, eu já tinha 4 filhos na época. De tudo aquilo que eu vivi, eu achei que não seria uma boa ideia dar uma consultoria, mas que por essa questão de as crianças, né, terem várias fases na vida, o mais legal seria oferecer para os pais alguma coisa como uma mochila de ferramentas, né, aquilo que eles pudessem usar em várias etapas da vida dos filhos para regular o sono, porque o sono é assim, né, gente, a gente ensina a criança, como eu falei, né, do João, enfim, ou das outras meninas, a gente tem uma rotina e tal, aí a gente vai viajar, aí mela tudo, volta tudo, aí eles saem do horário, aí chora pra dormir, aquele rolo, acorda várias vezes à noite, acorda chorando, a gente tem que ir lá resolver, e aí a gente volta para aquele prumo, para aquele caminho da rotina. E assim vai indo, nasce um irmão, nasce um dente. A gente precisa ter esse conhecimento para poder ajudar os nossos filhos a dormir melhor. Então, para isso, tem o curso Durma Bem, Meu Amor, que é um curso que tem 10, né, tem mais de 30 aulas, né, ele é um curso completo. Eu gosto muito da Paulinha, a Paula Serman, eu gostei muito quando ela falou que não é um curso de sono, é um curso sobre maternidade muito completo, e é verdade. Porque como vocês viram na aula de hoje, o sono ele tá ligado com muitas outras coisas, e todas essas coisas estão contempladas no curso, que tem 6 módulos, um para falar sobre rotina, só sobre rotina, um para falar sobre alimentação, para falar sobre associação de sono, estímulo, choro e casos especiais. Então, é muito amplo, né? A gente vai poder desenvolver lá esses assuntos e vocês vão entender muito melhor. Ai, Bruna, mas eu queria mais dicas sobre isso, eu queria entender melhor essa história de relógio biológico. Tudo isso tá lá dentro, bem explicado para vocês, com PDF, com material todo em PDF, escritinho. Eu adoro, tá, gente? Tá tudo aqui, tá tudo aqui escrito. O link tá na bio, né, para quem quiser ver, mas deixa eu contar mais do curso, que eu gosto muito desse curso, ele é muito especial para mim, eu fiz com muito carinho para vocês. Tem 9 aulas bônus, porque eu acho que é legal ter um olhar de um outro profissional. Então tem psicólogo, tem médico, tem especialista em amamentação, consultora de amamentação, tem pediatra, todo mundo eu chamei para estar também no curso, auxiliando as mães, dando um outro olhar sobre a mesma coisa, né, daquilo que eu tô falando, tá? De sono. Então, tem um grupo de Telegram também dentro do curso, em que vocês vão poder compartilhar com outras mães aquilo que tá sendo legal na vida de vocês, que vocês estão aplicando com os filhos, aquilo que vocês já conquistaram, aquilo que é importante para as mães saberem, né? Então esse grupo, até hoje eu recebo comentários dizendo, poxa, foi muito legal, eu falei no grupo, e o grupo, as mães do grupo me ajudaram, elas já tinham passado por isso, tiveram um outro olhar, foi muito joia, tá? Então, gente, pra quem tá aqui, você que veio até aqui,
que tem aí um histórico, tá aí carregando um aborrecimento aí por essas noites mal dormidas, por uma criança talvez irritada, você que veio hoje para essa live para saber sobre como melhorar o sono do seu filho, tá? Que bom que você tá aqui porque eu tenho uma oferta especial para você. Quem veio aqui vai poder comprar tudo isso, esse curso todo completo, ótimo, vocês já viram, né? Um monte de gente falando bem aí, por apenas R$347. Somente hoje. Lembra do Pequenos Leitores? Quem me acompanha já sabe, né? A gente fez uma super oferta no primeiro dia e muita gente se arrependeu depois, porque realmente eu não sei quanto que vai ser depois, mas até a meia-noite vai ser R$347. 12 vezes de 33, tô olhando que eu sou meio ruim de matemática. 12 vezes de R$33,81 é o preço de uma pizza por mês, tá? Então, fala sério, né? Dá pra pagar. Se alguém falasse pra você assim, ó, olha, vou te dar uma cápsula para o seu filho dormir todos os dias à noite por R$33,80, você não comprava? Você não ia na farmácia comprar? Então, é muito melhor, né? Porque é um curso para você saber, para você aprender, ensinar o seu filho e dali um tempo, quando o sono dele mudar, você ainda assim saber como que vai resolver, tá? Então, as inscrições são até domingo, tá, gente? Então, assim, não vai ficar aberto por muito tempo. Pra quê? Pra turma toda começar junta, unida, né? Vai ter uma aula de tirar dúvidas, vai ter uma aula de inaugural ao vivo comigo na quarta-feira, onde a gente vai conversar, eu vou explicar para vocês sobre o curso, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar e vai ter uma aula de tirar dúvidas também, tá? Então o link tá na bio, quem quiser pode ir agora lá no link, comprar o curso, fica bem à vontade, o link tá lá e vai ficar com esse preço até meia-noite de hoje. Depois não adianta chorar o leite derramado. Ai, poxa, né? Mas é até meia-noite, tá, gente? E as inscrições são até domingo, tá? Então a gente já teve mais de 1000 alunos nesse curso, é uma alegria pra mim. A gente nunca na minha vida que eu pensei que eu pudesse ser tão útil e ajudar tantas famílias assim. E é muito emocionante. Eu vou dizer para vocês, é muito emocionante quando a gente recebe aqui as famílias contando que o casamento estava muito ruim, que não tinha mais tempo com o marido e de repente agora tem, o bebê tá dormindo bem, de repente até vem um segundo filho porque o primeiro finalmente dormiu. Então é uma alegria, né? Porque a maternidade, ela é uma bênção. Ela não precisa ser um peso, você não precisa ser um mártir da noite em claro, né? Seu filho pode dormir bem, ele deve dormir bem. Isso é bom. E quem pode ensinar são os pais. Então tá na nossa mão, como pai, como mãe, de ensinar os nossos filhos. Quer uma ajuda? Além de tudo que já tem aqui no meu Instagram, tem esse curso. Esse curso pode ajudar vocês, tá? Com todos esses módulos, com todas essas aulas sendo liberadas aí de uma forma gradual, porque como mãe eu sei como é que é, a gente não consegue ver tudo de uma vez e a gente tem que assistir e aplicar. Ah, tá. Uma coisa importante é que muita gente me pediu, quem tá aqui há mais tempo no Instagram sabe que na outra vez que a gente abriu uma turminha de Durma Bem Meu Amor, tiveram lives com a Sâmia, com o Dr. Odilo, com o Dr. Diego Serrão e teve, né, outra aula também falando sobre viagem e tal, que foram muito legais, que foram muito preciosas e muita gente não conseguiu assistir. Quem comprar o curso vai ter essas aulas lá dentro, é exclusiva para os alunos, essa aula de hoje também vai estar lá, é exclusiva para os alunos do curso, tá bom? Então vocês vão poder usufruir também desse conteúdo que teve, né, nas outras vezes, tá? Você tá perguntando para que idade? Ah, tá, isso, faltou eu escrever, tá tudo anotado aqui, gente, calma. Volta na minha pergunta. Para quem que é o curso? Para bebês e crianças de 0 a 6 anos. Então, assim, ó, lá dentro do curso, tá? Ele não tá dividido por idade. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9. Não. Ele tá contemplando todas as idades. Então, eu vou conversando com vocês sobre rotina, eu vou dar exemplo de bebê, vem no PDF também o exemplo certinho, vem a tabela de sono falando sobre os bebês, falando sobre as crianças, tá?
No geral, o que muda? Quando a gente tem um bebezinho, ele dorme um pouco a mais e faz 2 a 3 sonecas. Depois ele vai fazer 2, depois ele vai fazer 1. E isso num intervalo de 15 meses. Depois disso, é a mesma coisa, fica uma soneca só no início da tarde. E o sono noturno é praticamente o mesmo horário que é saudável para todos. Então eu quis fazer um curso abrangente, até porque eu sou mãe de, 5 crianças. Então imagina se eu tivesse que fazer uma rotina, uma coisa para cada criança, tá? Então é legal por isso, tá? Então, se você tem mais de um filho em casa, você já tá vendo como é que é. E se você só tem um filho, mas ele vai crescer, então você vai poder usar esse curso mesmo com ele crescendo, tá? Tô grávida, posso fazer o curso? Deve fazer o curso. Grávidas no meu Brasil, vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar para o nascimento desse bebê. Hoje em dia tá muito na moda estudar parto, e chega na hora, a primeira grande lição que você vai ter que ensinar pro seu filho, quer ensinar a dormir bem? Não ensina, não sabe como fazer. Então, grávidas, recomendo muito para vocês, foi isso que eu fiz na minha gestação. Quando eu tava grávida, eu fui estudar, juntamente com o Pedro, meu marido, a gente foi estudar para saber como que a gente ia ensinar, que tipo de hábito que a gente ia fazer, que tipo de ritmo que a gente ia ter na nossa casa, e foi muito proveitoso. Vejam, eu colho frutos desse estudo até hoje, já se passaram 7 anos, outros 4 filhos nasceram, e eu continuo colhendo esses frutos porque eu estudei lá no início. Então, se você tem essa oportunidade, estude isso agora. Só quer saber do suporte. Suporte por dúvidas 6 meses com a equipe, uma aula ao vivo de aula inaugural quarta que vem e uma aula monitoria. Vai ter, para quem comprar o curso, tá? Vocês vão receber o manual do aluno, que vai estar tudo isso escrito. Suporte durante 6 meses na plataforma do curso, sobre conteúdo, tira dúvidas e tal, do conteúdo ali. Suporte técnico, já tem o WhatsApp, vocês vão perguntar diretamente para a Pri, vão falar com ela, ela é excelente. Quem já teve contato com ela de suporte para pequenos leitores e tal, sabe que ela é super eficiente, rápida, responde, auxilia mesmo, tá? Então vocês vão poder contar com esse suporte, além da Tira Dúvidas na plataforma, e a aula de Tira Dúvidas ao vivo comigo, dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, depois que vocês já tiverem, todo assim, visto o conteúdo, aplicado, etc., vão vir para tirar as dúvidas comigo, tá? Tem aula inaugural. E quarta-feira tem aula inaugural comigo, também ao vivo, aquele pontapé, todo mundo na turma junto, pra gente começar junto e entrar nessa nova vida de crianças que dormem juntos, tá? Aprendendo juntos e, enfim, evoluindo. É bom que tem o grupo do Telegram também para vocês irem, compartilhando aquilo que vocês estão assim, assisti na aula isso, apliquei, gostei e tal. O grupo é de vocês, tá, gente? Esse grupo é dos alunos, tá? Posso falar uma coisa? Lembre, pessoal, que o preço de 347, ele é o preço do curso antigo. É verdade, gente. Deixa eu contar pra vocês. É do preço do curso antes de tu gravar. É verdade. Eu esqueço Ele nunca foi esse preço e tá só hoje até meia-noite e ele não vai repetir. É verdade. Eu esqueço essas coisas porque eu fico bem focada aqui na questão do conteúdo, mas eu preciso alertar vocês, Esse preço, que é 347, é muito barato. É um preço do curso antigo. De um curso que eu gravei em casa, na minha casa, na época como eu podia, que foi ótimo, que foi excelente, uma turma ótima, várias turmas que tiveram, mas que eu tive a oportunidade de regravar num estúdio, com uma iluminação, com um microfone, com uma edição de vídeo, muito lindo. O curso ficou lindo, que é o Durma Bem, Meu Amor 2.0, tá? Teve algumas alterações no formato das aulas, então a gente dividiu para ficar mais fácil para as alunas acompanharem, ficar mais prático de assistir. Então o curso ficou redondinho, ficou lindo e mantém hoje até meia-noite, se mantém o preço do antigo, que não era nada disso, tá? Então aproveitem essa oportunidade, o link tá lá na bio, vai ser até domingo, tá? As inscrições vão até domingo e o desconto é até hoje. Amanhã não se sabe, Já dizia a LS Jack, amanhã não se sabe, tá? Gente, no link da bio
tem o elenco de todas as aulas. Vai ter lá na página inicial. Gente, é o seguinte, quem quer saber mais sobre o curso, poxa, Bruna, né, você falou aí que tem várias aulas e tal, mas eu queria saber mais ainda, o que eu vou ter, o que vai ter lá dentro. Então, assim, ó, vão lá no link da bio, abram e lá vocês vão ver tudo elencado certinho, as aulas que tem, quais são os assuntos que vão ser abordados. Bruna, mas meu problema é chupeta, vai ter? Vai ter. Olha lá no link pra você ver. Meu problema é porque meu bebê mama muito, de tantas e tantas horas, acorda muito à noite, tem outro irmão no quarto, tudo isso que a gente falou, né, e muito mais, vai estar lá. Olhem lá, entrem, cliquem no link, entrem lá para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Gente, é isso, é a bio do Instagram. Link na bio, onde fica? É assim, ó, você vai no perfil do Instagram, onde tem ali o nome da pessoa, né? A bolinha com a foto e o nome da pessoa. Ali tem uma descrição que a gente chama bio, tá? Então, ali tá um link, tá? Mas igual a gente vai colocar. Karine, bem-vinda! Muita gente acho que já comprou, né? E falou, eu não pude ver. Vamos bater uma palma, Marlene. Vamos bater uma palma. Bem-vinda! Não muito alto para não acordar as crianças. Gente, que joia! Eu espero vocês lá dentro do curso. Eu espero realmente poder ajudar vocês, de verdade, tá? O meu desejo é que vocês possam dormir bem, dormir a noite toda, ensinar os seus filhos a dormirem bem, porque muita coisa virá na educação dos filhos de vocês. E o sono é o primeiro passo, tá? Então, eu quero estar aqui dando esse primeiro passo com vocês, tá bom? Eu espero vocês lá no curso pra gente conversar. Na quarta-feira, na aula inaugural, tenho dicas preciosas nessa aula pra dar. É uma aula que eu adoro, que eu gosto de estar junto. E eu espero vocês lá dentro de verdade, tá bom? Aproveitem esse desconto de mãe, desconto de coisa assim, excelente. Aproveitem o desconto 347 até meia-noite, inscrições só até domingo. Avisa aquela sua amiga que você não aguenta mais ela com olheira, enchendo a paciência, falando que o filho não dorme. Avisa de amiga, marca, manda por direct, avisa essa pessoa, olha, abriu a inscrição e vai fechar domingo, aproveite, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, obrigada, né, pelos comentários aqui, elogios, enfim, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. O acesso, Júlia, muito importante que você perguntou, obrigada. É assim, ó, tem 7 dias de garantia pelo Hotmart, tá? Então assim, eu comprei, mas não era bem isso. Acho difícil, tá, gente? Mas pode acontecer, não era bem isso. Aí a gente devolve o dinheiro, o Hotmart devolve o dinheiro, beleza, tranquilo, show de bola. O acesso ao curso é por 2 anos. Eu tô grávida, então vai ter 2 anos. Você vai poder estudar, ter o neném, aplicar e ainda tem os PDFs e o grupo de Telegram para a vida, tá? Então, 2 anos de acesso para vocês. E é isso, 347. E a garantia pelo Hotmart. Obrigada. Pode mandar mensagem. Isso, vão mandando pelo direct. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pelo direct, dão um alô pra nós. A gente tá aqui pra tirar essas dúvidas de vocês. Eu vou estar falando nos stories também, esclarecendo mais coisas pra quem quiser. Mas assim, entrando no link lá, vocês vão conseguir já saber tirar as dúvidas lá mesmo, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. E que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.